Vampire Crawlers é lindo, divertido e absolutamente frenético. Bom, aquela apresentação rápida necessária, né? Vampire Crawlers é um jogo de exploração de masmorras ou dungeon crawler com movimentação em grade em primeira pessoa, card game e de gráficos pixelados com temática de vampiros e foi desenvolvido pela Ponkley, que criou o roguelike de ação Vampire Survivors, do qual este jogo é um spin-off. Ele foi lançado em 21 de abril desse ano e está disponível para computador, PlayStation 5, Xbox e Nintendo Switch. E logo na primeira semana, ele já foi um baita de um sucesso, assim, sabe? Considerando que ele é um jogo de cartas, indie, né, tudo mais, né? Tendo mais de 10 mil avaliações na Steam, com mais de 1 milhão de usuários somando todas as plataformas. Sério, eu vi que Vampire Survivors foi também um sucesso, né? Mas não imaginava que este spin-off ele chegaria nesse ponto. Ele basicamente pegou aquela fritação do primeiro jogo e misturou Dungeon Crawler com cartas, resultando num game absurdamente bombástico. Na minha lista de indicação de card games, eu comentei que tinha achado a demo de Vampire Crawlers muito frenética, acelerada e tal, e que estava com certo receio quanto ao jogo completo, já que eu estava mais acostumado com card games mais lentos, entre aspas, assim, sabe? Onde você faz uma jogada, o oponente faz outra, e assim por diante. Mas felizmente esse jogo superou as minhas expectativas. Acelerado mesmo, tá? Do começo ao fim, mas isso é definitivamente uma qualidade para ele nesse caso, pois você acaba se empolgando em fazer os combos com suas cartas e ir causando danos cada vez maiores nos monstros inimigos, de formas cada vez mais explosivas e destrutivas, sabe? É insano, assim, você sai bombardeando tudo e todos e tal, sabe? Esse tipo de coisa, assim. Aqui em Vampire Crawlers você não tem muitos segredos ou mistérios, tá? Você entra nas masmorras e vai encontrando os inimigos pelo mapa. Ao interagir com eles, você entra numa batalha baseada em turnos, usando suas cartas como se fossem seus ataques. Ao vencer um inimigo, você ganha pontos de experiência e vai subindo de nível. E quando isso acontece, você escolhe uma carta nova entre as opções que aparecem. Bem aquela fórmula roguelike aí da vida, sabe? De escolher entre 3 opções. No combate, você tem um multiplicador de dano e efeito, que vai aumentando conforme você joga as cartas, numa ordem crescente em relação ao custo de mana. Mas calma aí, que eu explico direitinho pra vocês o que é isso. Esse círculo azul no canto direito representa a nossa quantidade total de pontos de mana, que podemos usar no nosso turno. Cada card tem o seu canto superior esquerdo um número, que corresponde ao seu custo. Ou seja, se a carta tem o valor 1, ela custará 1 ponto de mana para ser jogada. Se tiver o valor 2, custará 2 e assim por diante. E é aí que entra o nosso multiplicador. Se você jogar suas cartas numa ordem crescente em relação ao custo de mana, o multiplicador de efeito aumenta, ou seja, se você jogar na ordem certa, você vai conseguir aproveitar melhor os efeitos das suas cartas, seja para gerar mais mana, comprar mais cartas, ou mesmo causar danos insanos. E isso é sensacional, é uma delícia porque você se desafia sempre a fazer a melhor jogada possível, só para ver aquela aniquilação brutal dos monstros inimigos, ganhando uma montanha de pontos de experiência. Além disso, você pode escolher crawlers para te acompanhar nas masmorras. Cada um é um personagem da franquia, como Antônio, Imelda, Pasqualina, Mortátil, Genaro Belpaese, Domário, dentre outros, cada um com habilidades únicas. No começo da jogada, você pode jogar com apenas um crawler, mas conforme tu vai avançando pelas masmorras e pela, digamos assim, história do game, dá para adicionar mais crawlers pro seu baralho, sendo possível carregar até 3 deles, dando espaço para builds diferentes de deck, sabe? Preste atenção também na mecânica de evolução das cartas, onde você pode combinar 2 cartas específicas para fazer uma carta muito mais poderosa do que o normal. Entre as batalhas, você vai explorando a masmorra, podendo encontrar baús, eventos e itens escondidos. Podem te dar mais cartas, buffs ou dinheiro, e vai servir para você comprar melhorias na lojinha da cidade. Lá você encontra melhorias como aumento de ganho de experiência, aumento da quantidade de cartas na sua mão, maior quantidade de pontos de vida ou de mana, maior quantidade de pontos de armadura base, maior quantidade de disparos dos seus ataques, o que é um absurdo de forte, é sério, dentre outros, e que farão aquela diferença durante sua caçada nas masmorras. E antes que eu me esqueça, além de poder fazer evolução de suas cartas, você pode adicionar nelas itens chamados de joias, que vão adicionar alguma propriedade ao card. Por exemplo, existem joias que multiplicam o dano do card, tem outras que aumentam sua capacidade de se defender de danos inimigos, tem outras que causam dano de fogo adicional. Uma que realmente é muito boa é a joia Coringa, que transforma a carta numa carta de tipo Coringa, ou seja, além dela não ter mais o custo de mana para ser jogada, ela vai sempre aumentar o multiplicador, portanto, ela abre a possibilidade para você estender seus combos em níveis
níveis cada vez mais insanos. Frequentemente você encontra alguma carta coringa pelo mapa, ou ao subir de nível e por vezes essa carta tem algum efeito fraco, porém só o fato dela ser coringa faz dela uma tremenda adição no baralho, pois basicamente é uma carta que ela pode ser jogada a qualquer momento, sem deixar você perder o combo. Por isso sempre tenha cartas coringa com você. Quanto aos gráficos do game, ele tem aquela pegada retrô de pixel art, igual o Vampire Survivors, sabe? Coisa simples e leve, mas que não deixa de ter a sua beleza, com muitas cores e detalhes em cada uma das artes, seja nas cartas, na cidade, no mapa e nas próprias masmorras. E eu acho isso sensacional, porque mostra pro público que o realismo nos games passa longe de ser sinônimo de qualidade ou sucesso. Aqui no canal, caso você seja novo, valorizamos o game não pela sua forma, pela sua estética em si mesmo, mas pelo seu conteúdo real, dentro de suas propostas e possibilidades daqueles que o desenvolveram, indo para além da superfície. Portanto, eu vou elogiar quando tiver que elogiar e criticar quando for necessário, ok? Uma característica dos Dungeon Crawlers antigos que esse game apresenta é a disposição das teclas direcionais na tela, e caso você queira, possibilita com que você jogue usando apenas o mouse. Eu geralmente vou de teclado mesmo, acho mais prático, porém se você gosta de jogar os games só pelo mouse, esse jogo tem essa opção. E aquilo, né? O que outrora foi a técnica possível naquele tempo, hoje se torna um conceito, um recurso artístico a ser explorado, e por que não, né? No geral, podemos estabelecer alguns pontos positivos e outros negativos acerca desse game, que obviamente vão de acordo com a minha opinião, e que pode muito bem ser diferente da sua, tá? Não tem problema. Como elemento positivo do game, é simplesmente viciante você ir fazendo os combos, subindo o level do protagonista e avançando nas dungeons, liberando mais e mais cartas para então fazer combos ainda maiores. É sério, você fica curioso em conhecer as possibilidades desses combos. Quando você já tá cansado e termina uma dungeon, tu olha então pra próxima e pensa, talvez eu jogue só mais uma, afinal é rápido, né? E aí você vai ver, já se passaram horas de gameplay ali. Outro fator positivo são a quantidade de coisas para você fazer no game. Ainda que o foco do jogo não seja a narrativa, existem várias coisas para serem desbloqueadas em game e que só vão deixar a sua run ainda mais explosiva. Fora que ele tem um sistema de conquistas na Steam bem vasto, com 161 conquistas para se alcançar. Ah, e por falar em Steam, esse jogo custa R$ 24,99, o que eu achei bastante em conta considerando a qualidade do game. Por fim, se o seu PC tem um Windows 10 e abre o Google Chrome, ele também pode rodar esse game, né? O que é bem bacana. Aí, ó, agora é só colocar uns LED no PC que ele vira um PC game, vai falar que não, né? Agora, alguns pontos que são negativos, na minha opinião. Primeiro, que o game, em um certo momento, te leva a fazer uns grinds, sabe? Que é quando você vai ter que repetir algumas dungeons só pra juntar um dinheiro e comprar melhorias e tal. Eu estou até que acostumado com grind nos games, mas admito que em alguns momentos eu ficava cansado e um tanto ansioso pra dar prosseguimento na jogada. Talvez você lide com isso melhor do que eu. E outro fator que eu achei negativo, mas assim, nada que não dê pra encarar também, tá? É que depois de horas e horas de jogatina, você sente que ele tá meio repetitivo, por mais que ainda tenham coisas pra desbloquear e tudo mais, né? Eu acho que eu acabei demorando mais pra finalizar esse jogo, pois eu dava uns dias de descanso pra então retomar a jogada. A depender de como você lida com isso, esse fator pode ser um tanto desanimador, mas é aquilo, isso aqui vai muito do gosto de cada um. Enfim, eu acho que Vampire Crawlers tem muito mais elementos positivos do que negativos. Esse é o jogo indie do ano? Calma, mas é um baita jogo, viu? Eu só não indico esse jogo pra quem realmente não gosta de card games, roguelikes ou exploração de calabouços em primeira pessoa. De resto, vale a pena conferir. Francamente, eu não sei o que levou a ponto de lançar um card game baseado no Vampire Survivors. Homenagem ao gênero? Gostos pessoais? Bom, realmente eu não sei. Mas ainda bem que eles ousaram fazer esse jogo, né? E que venham mais ideias em cima desse universo. Você já jogou Vampire Crawlers? Se sim, o que achou? Me fala aí da sua experiência nos comentários que eu respondo assim que possível. E se não tiver jogado ainda, comente mesmo assim pra dar aquela moral pro canal. Deixa seu like também e caso você não for inscrito, por favor, se inscreva. Esse é o 10º vídeo do canal e estamos próximos dos 100 inscritos. Trazer jogos que estão fora dos holofotes não é coisa fácil, mas esse é o ramo que eu escolhi, né? O processo é lento, mas a gente tá indo. E a todo mundo que viu o vídeo e que acompanha aqui o canal, ficam meus agradecimentos pela atenção e apoio de vocês. Isso me deixa muito animado, vocês não fazem ideia. Obrigado mesmo de coração. Em breve eu vou trazer mais vídeos, tá? Forte abraço pra vocês e Nax, desligando.